Para esse segundo vídeo, a gente vai começar a estudar o conceito de agência histórica. E para isso, a gente precisa fazer algumas perguntas, como sobre quem a história é escrita, quem, quando e por quê. É comum hoje, enquanto professores e estudantes da licenciatura, a gente se questionar sobre o que é ensinado nas aulas de história, sobre quem estamos falando, sobre quais períodos e o porquê de trabalhar com eles. É comum a gente ver atualmente uma linha decolonial, né, de estudo questionando sobre quem são os agentes históricos daquele período, sobre quem a história é escrita, sempre tratando desse ponto colonizador e vencedor sobre um povo colonizado e oprimido. Sendo assim, antes da gente entrar de cabeça no conceito de agência, a gente tem que entender o que nos cerca. Quando eu digo isso, estou tentando trazer o conceito de estrutura, principalmente o que três autores vão falar sobre eles. O Anthony Giddens, o Thompson, que várias pessoas de história já devem ter estudado, assim como Bourdieu. Né? A estrutura tem como base essas conjunto de regras, né? Ou papéis sociais, leis, condições, né? Que acabam moldando a nossa sociedade em certos períodos do tempo e espaço, né? Lembrando que elas nunca são neutras, né? Elas acabam organizando a vida social, sempre limitando ou orientando ações individuais ou coletivas, né? Um exemplo que a gente pode ter é como o trabalho é organizado. Quem tem direito à terra, quem pode votar ou quem pode estudar. Isso é estrutura. O sociólogo Anthony Giddens trabalha com a estrutura, deixando claro que ela não é externa ao sujeito. Como assim? Ela não é um muro que a gente nunca consegue atravessar, pular ele. A gente, nós somos moldados por essas leis e condições que o mundo nos dá, mas também as reproduzimos, nós também as moldamos. Então a gente acaba sendo moldado e moldando ela. Né? Acaba sendo uma via de mão dupla esse conceito da estrutura, onde nossas ações também ou perpetuam essa estrutura ou a transformam. Levando em consideração essas estruturas que nos cercam, o Bourdieu vai trazer dois conceitos basilares para a gente estudar o conceito de agência posteriormente. Bourdieu, utilizando dos conceitos de hábitos e campo, trata da estrutura e de agência de modo a uni-las e trabalhá-las de modo a conectá-las, onde o hábito explora a construção social do sujeito, suas representações e valores adquiridos ao longo do tempo, constituído de disposições estruturadas e estruturantes, ou seja, o agente é ativo no mundo enquanto suas ações também sofrem condicionamentos sociais pelo meio que vive. Resumindo, né? Nós somos agentes ativos no mundo, sempre trabalhando com as certas limitações e possibilidades que a estrutura nos dá. Por mais que a gente consiga rompê-las, atravessá-las, né, a gente sempre trabalha com essa mentalidade de uma estrutura, não digo fixa, mas presente constantemente durante o nosso modo de agência. Todas as nossas ações vão ter uma razão por trás. Então, a razão é dada por esse hábitos que a gente tem, né? Esse modo como o ambiente nos limita e nosso poder de agência, né? O quanto a gente consegue agir de modo livre ali dentro. Agora que a gente entende um pouco mais sobre esse conceito da estrutura que nos cerca, a gente pode cair de cabeça na agência, né? E três perguntinhas base vão orientar o nosso estudo aqui. Como ela se relaciona com a disciplina de história, qual é a sua importância e como ela se relaciona com a estrutura. Para isso, eu trouxe aqui um referencial teórico do meu TCC que se baseia principalmente nesses três autores. O Bourdieu aparece aqui de novo, o Giddens também, mas agora aparece um carinha diferente, que é o Barton. Né? O Barton vai falar sobre a agência histórica, escolhas e sobre as ações históricas, né, em determinados períodos. Como nós, enquanto agentes históricos do período de hoje,
diariamente fazemos escolhas, né? Sobre com quem nos relacionar, sobre qual caminho seguir, sobre o que comer e qualquer coisa assim nesse sentido. É a partir daí que o Barton e esses diversos outros autores vão falar sobre o poder de escolha, né? Como o Barton traz ali, as pessoas no passado não eram apenas passivas diante das forças históricas, elas foram participantes ativas dos eventos e tendências de suas épocas. O que ele quer dizer com isso, né? É muito comum que a gente acabe analisando a história como simplesmente aconteceu, como se boa parte do mundo fosse passivo às escolhas daquele pequeno grupo de vencedores ou de grandes homens, né? O Bourdieu fala sobre esse conceito do sujeito enquanto passivo e do agente enquanto ativo. Aos poucos, ele percebia que os indivíduos, tanto nas sociedades arcaicas como nas complexas, não são apenas autômatos regulados como relógios, segundo leis mecânicas que lhes escapam. Há aqui um entendimento de que as pessoas têm a voz, elas têm a possibilidade de agir de maneira ativa no mundo. O Giddens vai falar, de novo, né, trabalhando essa ligação entre a agência e a estrutura, que de um lado a estrutura exerce um constrangimento, até uma limitação sobre esse agente, de outro oferece habilitação e possibilidades. Sim, há alguma coisa que nos barre social ou historicamente, né, para que talvez a gente não ascenda financeiramente ou socialmente. Mas essas mesmas limitações nos possibilitam outros modos de ver o mundo, né? Eu sei que é um exemplo distante, mas quando um artista ele não tem um pincel, né? Talvez numa sociedade mais arcaica, talvez não houvesse o pincel, ele trabalhava de outro jeito. Não é que não existisse arte por não existir pincel, né? Já que existe uma estrutura que nos cerca, isso não impossibilita o agente de ser ativo dentro das suas limitações. A partir do momento que a gente entende os conceitos de agência e estrutura, vem uma outra discussão presente também no meu trabalho, que é o conceito de agência versus a estrutura. É muito comum na história até e nas ciências sociais em geral, existir uma tensão, essa dicotomia, né, entre esses dois conceitos. De um lado a gente tem a agência, esse poder de agir, e de outro as estruturas sociais, que nos limitam, que são tradições ou desigualdades que organizam nossas possibilidades. Mas esses dois autores que eu falo constantemente, que é o Giddens e o Bourdieu, nos ajudam a entender como estudá-las, vamos dizer assim. Quando a gente fala do Giddens, ele tem um pensamento de que não existe uma separação rígida entre a estrutura e a agência. Ele propõe o conceito de dupla estruturação. Isso quer dizer que as estruturas sociais moldam nossas ações, mas também reproduzimos ou modificamos essas estruturas quando agimos. O Bourdieu vai trabalhar com o conceito de campos e hábitos de modo a uni-los também. Unir o conceito de estrutura e agência. Para Bourdieu, nós não somos marionetes da estrutura, mas também não somos totalmente livres. E é por isso que a gente vai falar sobre o conceito de agência não ser uma liberdade completa e a estrutura não ser uma prisão. Quando a gente fala de agência, o poder de agir nesse mundo, a gente está falando de um poder de agir dentro das limitações que temos, dentro das possibilidades que a estrutura nos possibilita. E a estrutura não é uma prisão nos fazendo permanecer naquele modo ríspido de agir para o resto da vida. Ela é moldada pelas nossas ações. Ela pode ser transformada de acordo com o nosso poder de agência. E é para isso que, voltando ao conceito de hábitos e campo do Bourdieu, que eu trago essa pequena citação. O hábitos possibilita que o agente saiba como agir, resultado de uma análise e leitura do que o cerca, de sua trajetória no campo social. Eu sei como o mundo funciona, eu sei como me pautar aqui dentro. O hábitos ele vai ser como
como as estruturas que nos cercam em diferentes nichos. Eu sei como agir quando eu falo com a minha família, e eu sei quando agir quando eu falo com os meus amigos. E às vezes esse modo de agir é diferente. Parte da pessoa, né, do agente, analisar e ter uma leitura desse mundo que o cerca. O Arilda Arboleia, né, que vai falar um artigo maravilhoso sobre agência e estrutura em Bourdieu e Giddens, que me ajudou muito a estudar o Giddens, porque a leitura dele é truncada, vai falar, né? O agente social trabalha com limites e possibilidades dadas na posição efetiva que ocupa na estrutura objetiva do campo, mas que, por outro lado, sua prática também é estruturante desse mesmo campo social e do hábitos. O modo como eu ajo dentro daquele hábitos, daquele campo social, também vai ajudar a estruturar ele de modo a outras pessoas serem influenciadas e agirem de um modo como eu agi. Trabalhando com o Giddens de novo, que se dispõe, né, a tratar dessa dualidade entre estrutura e agência, colocando-as também a operarem em conjunto, visto que de um lado a estrutura exerce constrangimento ou limitação sobre o agente, de outro oferece-lhe habilitação e possibilidades. Essa frase já apareceu antes, né? Então a gente sabe que a estrutura vai nos limitar, mas trazer habilitações e possibilidades, que o agente, a partir do momento que ele analisa como se dá essa estrutura, vai saber se portar. Por que ensinar agência histórica? De novo, quem, quando e por quê? É muito comum esse distanciamento da matéria de história entre alunos e a matéria, né, a disciplina, por se tratar apenas dos grandes nomes, dos grandes homens. E cadê as pessoas comuns, né? O Brecht vai falar no seu poema sobre quem construiu a Tebas de 7 portas, 7 Tebas, uma coisa assim. Não lembro muito bem. Mas, cadê as pessoas comuns nessa história? A gente fala sobre os grandes faraós, mas e o cara normal, o comum, que construiu as pirâmides? Cadê a história dessas pessoas? A gente fala sobre grandes generais, mas e sobre as milhares de soldados no campo? Quando a gente fala sobre esses caras? Por isso, ao trabalhar com o conceito de agência, a gente acaba trazendo 4 pontos extremamente importantes para fazer a ligação entre aluno e a matéria. É o pensamento crítico de identificar quem está sendo falado essa história, sobre quem é essa história, né? Por que falar sobre ela? E talvez, pensar de maneira crítica, o por que não outras pessoas? Ligando sempre a ideia de que a história é sempre, normalmente, comumente, escrita sobre grandes nomes, né? Acaba silenciando a voz dos oprimidos, das minorias. Por isso, dar voz aos silenciados faz com que a matéria seja mais interativa. A gente consiga identificar os diversos pontos de vista e as diversas estruturas que limitavam as pessoas e davam razão às suas ações. Assim também, ao trabalhar com pessoas comuns, a gente faz com que haja um protagonismo do aluno, ao se identificar com aquele cara que está sendo contada a história. Ele não é um grande general que nasceu, talvez, entre as pessoas comuns e ascendeu socialmente a um grande general. Mas e essa pessoa que ela permaneceu comum a vida toda? A história também pode ser sobre ela. Por isso, a ligação dos conceitos com o RPG se mostra necessária nesse momento. O RPG tem como objetivo fazer dos jogadores personagens principais dessa história, independente das pessoas que eles estão interpretando sejam comuns ou grandes líderes militares, sociais, econômicos, tanto faz. A partir disso, a gente tem o conceito de insubordinação criativa, que é romper com essa tradicional aula de história ao trazer o jogo, o lúdico, presente. O que é o RPG, né? Para a gente ligar com essa insubordinação. Por que eu estou falando que o RPG é romper com o tradicional? O RPG é esse jogo onde os alunos vão, de maneira colaborativa, entrar nesse mundo ficcional comandado pelo GM, né, o mestre ou narrador ou game master, e interpretarão personagens ficcionais nesse cenário inventado
né? Seja ele um cenário histórico ou ficcional mesmo, né? Com o objetivo de concluírem uma missão, ou de explorarem o mundo, ou de trabalharem com tal personagem. Isso ao longo de uma campanha, né? Que é o nome de uma sequência de jogos, né? Os resultados das ações dos personagens terá como base os dados, onde o número de faces, né, difere de acordo com o jogo. O que é muito comum é usar o D20 ou mesmo o D6, que é o que mais tem em joguinhos, né? O D20 falo por ele ser o comum em D&D, em Tormenta, em Pathfinder, em diversos sistemas que são baseados num medieval fantástico. Dependendo do resultado do dado e da dificuldade que seja a tarefa que tu está fazendo, tu passa ou não. Um exemplo, o meu jogador ele quer escalar um muro muito alto e ele é uma pessoa muito ágil, então para ele vai ser mais fácil. Então talvez a dificuldade seja 12. E a partir do momento que ele role o dado de 20 faces, ele tem que tirar 12 ou mais para fazer aquela tarefa. Tarefas triviais como tomar um copo d'água, atravessar uma porta não exigem testes, pois são coisas mundanas. Talvez o meu personagem, por ser extremamente forte, não tenha que rolar um dado para erguer um caixote. Mas talvez um outro personagem que esteja extremamente inteligente e não tenha tanto porte físico, dependa de um teste para fazer essa tarefa, fazer essa ação. O RPG ele é jogado não apenas presencialmente, mas também através de maneiras digitais, vamos dizer assim. A primeira foto eu tenho uma foto A primeira foto é o meu grupo de RPG do projeto RPG Escrita Criativa, logo após a etapa prática do TCC. Tinha acabado de terminar o jogo ambientado na Grécia Antiga e eles queriam permanecer com o mesmo grupo para jogar num ambiente diferente. A foto do meio é uma das maiores streams, né, lives, enfim, do nicho, que é o Fim dos Tempos, né, uma campanha de Tormenta 20, mestrada por um dos autores do sistema, né, muito conhecida. E temos aqui Tales from the Loop, um dos sistemas gringos, né, sueco, se eu não me engano. E uma live stream BR também, né, brasileira, onde ela apresenta o sistema para o nicho, isso há uns 8 anos atrás. Então não é algo tão recente. O próximo vídeo vai trazer o RPG e suas potencialidades, pensando sempre no pensamento crítico, na criatividade e o RPG como uma ferramenta engajadora. É isso.